professora Júlia de Boa Moreira, do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre estudos observacionais do tipo transversal. Observando a distribuição hierárquica das evidências científicas, os estudos transversais são considerados do mesmo nível dos estudos caso-controle, justamente pelo fato de estarem sujeitos a vieses que serão tratados nesse vídeo mais adiante. O termo transversal, ele vem da geometria, que é o termo utilizado para caracterizar uma reta que cruza um par de retas paralelas, né? Então, nós temos as retas paralelas, que seriam os sujeitos uma população específica, e a transversal seria o momento do tempo, então, onde a gente faria a avaliação desses indivíduos de acordo com os critérios do nosso estudo. Então, para a epidemiologia, transversal é o nome dado ao estudo que inclui como sujeitos todas as pessoas de uma determinada população ou uma amostra representativa dessas pessoas, que elas são selecionadas independentemente das condições, tanto da exposição, que é de interesse do pesquisador, como do desfecho, em um determinado momento do tempo. Os estudos transversais, o grande objetivo deles são achar associações, né? Então, associações são a relação entre uma exposição, que pode ser, no caso dos estudos nas áreas biomédicas, um fator de risco ou um fator de proteção, para um determinado desfecho, né? Pode ser um diagnóstico, pode ser um sintoma, pode ser o resultado de uma cirurgia, por exemplo, comparando dois tipos de cirurgia, isso também acontece, né? E um grupo de indivíduos que está vivendo esse ambiente natural, ou seja, eles não são selecionados em virtude desses dois fatores, né? Então, esses estudos transversais, eles são como se fossem uma fotografia daquele momento, né? Porque a exposição e o desfecho, eles são mensurados simultaneamente, né? Então, você convida o indivíduo ao seu estudo, você faz uma avaliação, uma série de questionamentos para ele, que vão gerar suas variáveis, e aquilo é verdadeiro naquele momento em que você está perguntando, né? Então, é como se fosse uma fotografia daquele momento. Nesses estudos, você pode trabalhar tanto com dados coletados em campo, que são dados primários, como dados secundários, que são dados coletados, que já foram coletados por outras pessoas ou por outros órgãos ou pesquisadores. Existem vantagens e desvantagens de se usar dados primários, que é a coleta de campo, ou dados secundários, que estão em bases de dados, por exemplo, né? Essas vantagens e desvantagens podem fazer com que a nossa foto fique mais bonita ou não. A grande vantagem de se usar dados primários é o fato do investigador que vai desenhar o estudo ter controle sobre todos os aspectos do estudo, desde o tamanho da amostra, né, as ferramentas para coleta de dados, né, e também a facilidade de se escolher todas as variáveis de interesse de serem mensuradas para o objetivo do estudo daquele pesquisador. A grande desvantagem é que realmente, dependendo do tamanho do estudo, isso vai consumir um tempo, né? Quanto maior a amostra, maior o tempo, e muitas vezes se torna caro, oneroso, né? Necessita de verbas de fomento para poder bancar aquele estudo, justamente porque existem muitos dados ou muitas pessoas para serem coletadas. Trabalhar com dados secundários tem algumas vantagens. Então, uma delas, a principal delas, é que os dados já foram coletados, eles estão em um banco, então eles são relativamente rápidos de serem obtidos, e para o pesquisador nem sempre ele vai ter um gasto financeiro para conseguir esses dados, né? As amostras, o tamanho amostral tendem a ser bem maiores, e também a amostragem tende, dependendo do estudo, cobrir áreas geográficas maiores. Por exemplo, quando se usam dados do DataSUS, né, que coleta no Brasil todo, facilitaria muito mais ter uma comparação de estados ou de regiões do que simplesmente ter que ir a campo coletar todos esses municípios, nem sempre se torna possível, né? Como desvantagem é que nem sempre esses dados incluem todas as variáveis de interesse do pesquisador, né? Então podem ficar faltando variáveis muito importantes para aquela pergunta que se pretende fazer, ou para aquela foto, né, que se pretende fazer, e também pode tornar bastante difícil saber como que esses dados foram coletados, uma vez que a gente não teve acesso às ferramentas, muitas vezes, nem aos métodos e ao rigor
metodológico dos coletadores. O momento de coleta de dados, ele é muito importante e necessita de um planejamento bastante árduo, né? No momento que a gente está planejando o estudo e selecionando todas as variáveis que se pretende coletar, a gente imagina que vai ser assim, todas as variáveis vão estar bastante claras, os indivíduos todos são super esclarecidos para todas as perguntas que a gente vai fazer, todos os dados vão estar disponíveis, eu vou conseguir coletar o sangue de todos os participantes, por exemplo, né? Eu vou conseguir aplicar o meu questionário para todo aquele tamanho amostral, mas isso não representa a realidade, né? Na realidade, a gente realmente é bastante trabalhoso coletar dados, ir a campo, né? Dependendo do N, dependendo das condições, né? Onde as pessoas vivem, o tipo de estudo pode se tornar, inclusive, bastante trabalhoso, né? Mas quanto mais a gente se empenhar em fazer um bom desenho e coletar bem os dados, mais fácil da gente chegar naquela expectativa, então, de ter dados realmente bons para se trabalhar no estudo. Então, é um tempo que vale a pena gastar. Nós vamos apresentar agora o desenho básico de qualquer um dos estudos transversais, né? Que normalmente se começa selecionando uma população específica. Pode ser, por exemplo, diabéticos que moram em Florianópolis, pode ser idosos no Brasil, pode ser região sul, podem ser obesos atendidos pelo HU, podem ser mulheres que tiveram câncer de mama, que foram atendidas na Carmela Dutra, ou seja, a gente tem vários assuntos, pacientes com epilepsia que seguem dietas cetogênicas, ou seja, eu tenho uma população, né? Nem sempre eu consigo coletar os dados da população toda, né? Isso é muito difícil de acontecer. Então, normalmente, o que os pesquisadores fazem é fazer uma amostra representativa daquela população. E essa seleção da amostra é um dos passos cruciais para um bom desenho experimental. Então, a partir da seleção dessa amostra, com critérios, né, bem fundamentados, será possível fazer, então, a coleta de dados para essa amostra. Então, no momento que eu tenho a amostra, eu convido esses indivíduos a participarem do estudo e coleto dados, né, em relação à exposição, ao fator de risco que eu pretendo verificar e ao desfecho de interesse, né. Claro que eu não vou coletar só essas duas informações, eu vou ter que coletar outras informações que a gente chama de covariáveis, que são todas as informações e as variáveis que estão relacionadas com a exposição ao fator de risco que eu estou estudando, mas também que podem influenciar no desfecho, né? E isso é muito importante, que realmente se faça o esforço de coletar o máximo de variáveis possíveis, se não todas, que estão relacionadas tanto à exposição como ao desfecho. O desfecho normalmente a gente chama de variável dependente, porque a gente imagina que a partir daquela exposição ao fator de risco, né, a ocorrência desse desfecho depende daquele fator, daquela exposição. Depois que eu coletei, tirei essa foto, né, desse momento e coletei esses dados, eu vou então realmente separar quem são os casos e não casos, quem teve o desfecho e quem não teve, né? Normalmente eu espero que em estudos com fator de risco eu tenha muito mais casos, né, entre as pessoas que têm fator de risco. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma exposição que é um fator de proteção, eu espero que tenha muito menos casos, justamente porque é um fator de proteção, mas nem sempre isso acontece. Então, quando eu estou fazendo esse estudo, buscando essa associação entre a exposição e o desfecho, eu tenho que ficar muito atenta que eu posso estar cometendo alguns vieses metodológicos que vão inviabilizar essa minha associação. E o que são esses vieses de associação? Nada mais são do que fatores ou variáveis que tornam a nossa associação superestimada ou subestimada, né? Ou seja, se ela está superestimada ou subestimada, ela está equivocada, ela está errada, né? E isso ninguém quer no seu estudo. Então, existem 3 situações que a gente precisa cuidar no momento que está fazendo, então, um estudo transversal. O primeiro que a gente precisa cuidar é o viés de seleção da amostra, né? Se eu estou fazendo uma boa seleção da amostra e se essa amostra é representativa da minha população de referência. O segundo é o viés de informação, se eu estou coletando todos os dados da mesma forma em todos os indivíduos, independente do desfecho.
E o terceiro são os fatores de confusão, né, que podem, de fato, inviabilizar essa minha associação. E eu tenho algumas maneiras de poder driblar, talvez, então, a ocorrência desses fatores de, de confusão que vão estar, de fato, atrapalhando essa minha associação. O primeiro deles, o viés de seleção, ele ocorre quando a seleção da nossa amostra, ela induz alguma diferença, né, que a torna não representativa, então, da população de referência. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem prático que a gente vive no nosso ambulatório de dieta cetogênica, onde o encaminhamento dos indivíduos para esse ambulatório é feito mediante a avaliação de um especialista, nesse caso um neurologista, que vai avaliar e vai encaminhar esses indivíduos para nós, né? Por se tratar de um ambulatório no SUS, a gente tem uma série de situações sociais e até de educação, né, da própria população, esclarecimento, né, de cuidados em relação à dieta cetogênica, que muitas vezes favorece com que a gente selecione pessoas que são muito mais esclarecidas e têm, às vezes, condições socioeconômicas um pouco melhores para seguir essa dieta do que outras, né? E isso já é um viés de seleção sistemático da nossa amostra. A gente já sabe que vai ser feito isso, né? Justamente porque é uma dieta mais cara, vai exigir que a pessoa saiba o que é um carboidrato, o que é um lipídio, o que é uma proteína, né? E isso a grande massa da população talvez não saiba diferenciar esses alimentos ou adquirir muitas vezes os alimentos, né, em função de situações econômicas. Então, a amostra que a gente acompanha no nosso ambulatório, ela já é uma amostra que não é representativa de um todo de pacientes com epilepsia farmacorresistente, por exemplo, né? Isso a gente já sabe de antemão ao selecionar essas pessoas. O ideal seria que a gente não precisasse fazer isso, mas em se tratando de uma dieta que realmente é muito onerosa e necessita de um esclarecimento muito grande em relação a questões abstratas, como macronutrientes, é um viés de seleção inevitável da nossa amostra. Então, algumas perguntas a gente pode fazer nesse momento, né, para que a gente possa driblar esse viés de seleção quando ele realmente for evitável, né? Então, a primeira pergunta é: os grupos que estão expostos e não expostos, né? Eles são similares a respeito de fatores importantes do nosso estudo? Então, todo artigo, né, todo trabalho que se propõe a fazer uma análise transversal, ele tem uma tabela 1, que é justamente quando a gente separa os indivíduos que foram expostos e não expostos ao nosso fator de risco ou fator de proteção e ver se as covariáveis têm uma distribuição similar entre os grupos. Caso não haja, é muito importante que isso seja evidenciado, né? Justamente porque ali já vai aparecer se um grupo exposto ou não exposto, eles são semelhantes ou não. O ideal é que eles sejam o mais semelhantes possível. Então, muitas vezes, as pessoas fazem um pareamento de amostra. Então, eu coleto pessoas mais ou menos na mesma faixa etária com os dois dentro dos expostos e dos não expostos. Eu pego pessoas mais ou menos na mesma faixa de renda, né? Pessoas que têm mais ou menos a mesma escolaridade, né? Então, esse tipo de pareamento às vezes é necessário para que a gente possa começar a limpar essas diferenças entre amostras, né? Muitas vezes, quando os grupos são muito diferentes, pode acontecer problemas muito grandes na nossa análise. Então, a tabela 1 sempre vai ser a tabela onde a gente vai poder colocar os dois grupos frente a frente e ver se eles são o mais semelhantes possível. O segundo viés é o viés de informação, que é quando ocorre a determinação incorreta ou da exposição ou do desfecho que eu tenho interesse, né? E parece bobagem, mas muitas vezes o pesquisador, no afã de achar uma resposta, ele pode introduzir esse viés de informação, né? Então, algumas perguntas são muito importantes de serem feitas nesse momento. As informações elas estão sendo obtidas da mesma maneira para todos os indivíduos, independente dos indivíduos terem ou não a exposição e terem ou não o desfecho? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu me propus a fazer um estudo com pessoas obesos e não obesos, e eu quero saber se os obesos têm mais prevalência de depressão.
Então, eu vou convidar um especialista, né, para fazer então o diagnóstico de depressão desses indivíduos. E o meu desfecho vai ser o diagnóstico desse indivíduo, deprimido ou não deprimido, né? Com depressão ou não. É possível que esse pesquisador, né, que está envolvido com o trabalho, ele colete muito mais fielmente os indivíduos obesos, se ele acredita que os obesos podem ser mais deprimidos, ele vai coletar muito mais as nuances do que esse obeso está dizendo do que talvez o eutrófico, pelo simples fato de que o pesquisador previamente já tem a tendência de querer rejeitar H0, né, querer um P de 0,05, para que isso cause então nele não só uma teoria, que ele confirme uma teoria, mas que ele também consiga publicar seus dados. Então, muitas vezes, em alguns estudos, é necessário que a gente pegue uma pessoa cegada para o desenho experimental do estudo para fazer esse tipo de avaliação. Justamente porque os pesquisadores, eles têm sim uma ideia pré-concebida, né, de que tipos de resposta eles querem achar. Tá? Então, isso é muito importante e é necessário que um padrão seja seguido dentro do estudo para que as informações sejam obtidas da mesma forma em todos os grupos. Bom, e se, né, eu não tive todo esse cuidado, enfim, acabei coletando meus dados, eles já estão lá, a gente pode então fazer a segunda pergunta. O viés de informação ele é randômico ou ele segue uma direção, né? Ou seja, eu faço então essa avaliação da qualidade dos meus dados, do meu banco de dados, né? Eu faço distribuições, vejo prevalências, vejo, né? Enfim, todas as avaliações primárias que a gente faz de um banco de dados e vejo que sim, né? A gente acabou vendo que eu tenho muito mais dados, minúcias coletadas, por exemplo, numa entrevista de um determinado grupo do que eu tenho na entrevista do outro grupo, né? Então, o que é importante a gente fazer aqui? A gente relatar isso, né? Não tentar jogar para debaixo do pano, a gente realmente relatar isso no nosso trabalho, né? Especialmente em se tratando de uma dissertação ou de uma tese, é mais elegante e é mais ético a gente relatar que isso aconteceu do que simplesmente dizer que os dados foram coletados igualmente, sendo que aquilo está seguindo uma direção específica, né? Então, a gente pode botar como uma limitação, a gente pode colocar como um viés, inclusive, né? E é mais bonito, é mais elegante, mais sincero fazer isso do que jogar para debaixo do tapete. E por último, então, os fatores de confusão, que são aquelas situações, como é que eu vou dizer, inusitadas, né, que acontecem quando eu estou ali batendo a minha foto bonita e eles realmente pipocam na tela, pipocam no banco de dados e nos causam, às vezes, a perda da nossa associação ou a perda, inclusive, de uma teoria toda que a gente estava tentando sustentar, né? Então, quem são os fatores de confusão? São variáveis que estão relacionadas tanto à exposição, né? E que podem afetar o nosso desfecho, né? Mas que eles podem não necessariamente ser um link de causalidade daquilo que a gente está querendo avaliar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, esse é um estudo que pretende ver, vamos pegar de novo, né? A relação de obesos não obesos com depressão, diagnóstico de depressão, sintomas depressivos, né? Então, eu vou lá, coleto todos os dados, mas inevitavelmente eu não coletei os dados de exercício físico, né? Então eu sei que pessoas, em teoria, que fazem mais exercício físico podem não estar obesas, né? Ao mesmo tempo, pessoas que fazem mais exercício físico, de fato, têm menos sintomas depressivos e podem ter menos diagnóstico de depressão, porque os estudos já mostram isso. Mas por algum motivo eu escolhi não coletar esse dado, né? De nenhuma forma, ou de uma forma muito pouco refinada, né? Faz exercício ou não, ponto final. Né? Não me preocupei em ver quantos minutos, não me preocupei em aplicar uma escala, ia gerar muito trabalho. Então, realmente, esse pode ser um fator de confusão que vai pipocar depois, não só na sua análise, como também vindo da boca do referido seu artigo. Né? Ele vai voltar. Por quê? Porque é uma premissa básica. Exercício físico afeta tanto a saúde mental como afeta o peso. Então, não coletar esse dado é muito grave, né? Outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é sobre o consumo de café e doença cardiovascular, né?
Então, um tempo atrás, se achava que o café poderia prejudicar a questão cardiovascular, porque né, pode dar momentaneamente taquicardia em algumas pessoas, pode aumentar a pressão, enfim. Tá. O meu objetivo era ver se o café influenciava nesse desfecho. Né? Só que eu não coletei, por exemplo, dados de fumo, de cigarro, né? Uma coisa super basal. E normalmente já é relatado na literatura que quem fuma toma mais café. Então, quem fuma toma mais café, né? E quem fuma tem pior saúde cardiovascular. Então, se você não coleta o dado de fumo e de quanto de fumo, frequência de fumo, ou seja, coleta bem, ao invés de ser fumante não fumante, tem pessoas que param de fumar, elas não deixam de ter um histórico, né, de fumo, por exemplo. Se você não coleta bem esse dado, você cai talvez no risco de dizer que quem toma mais café tem pior saúde vascular. E alguns estudos já mostram que isso não é verdade, né? Então, a importância da gente pensar em realmente todas as variáveis que estão influenciando a minha exposição, mas também estão influenciando o meu desfecho, que são relevantes para o meu desfecho, para que eles depois não apareçam, né, de sopetão na minha tela e eu realmente daqui a pouco não consiga publicar o meu trabalho ou eu tenha realmente problemas metodológicos muito graves no meu estudo, na minha tese, na minha dissertação. Então, como é que eu controlo esses fatores de confusão? Nós podemos, por exemplo, né, nós temos três maneiras. Uma é a restrição e a exclusão daquele fator, e essa nem sempre é a maneira mais adequada. Veja bem, não é possível um estudo de obesidade, né? Não coletar exercício físico, assim como não é possível um estudo de doença cardiovascular não coletar fumo, né? Então, nem sempre a gente pode jogar essa variável para debaixo do tapete, né? Então, muitas vezes não é a menor saída fazer essa exclusão desse fator. O pareamento da amostra, como eu já falei, às vezes é necessário, então você ter fumantes nos dois grupos, você ter pessoas que fazem exercício físico na mesma intensidade nos dois grupos, né, de obesos, não obesos, enfim, justamente para que você possa ter esse fator nivelado na sua população. Caso não seja possível, você ainda pode estratificar a sua análise, né, por fumantes não fumantes, por exercício acima de uma determinada faixa e abaixo, isso é possível. E você pode ajustar a sua análise estatística, ou seja, fazer uma análise multivariada para todos esses fatores de confusão que você encontrou na sua amostra, que é o que normalmente acaba acontecendo. Então, cuidar da qualidade dos dados de um estudo transversal é o fator primordial para que a gente realmente no final tenha essa fotografia mais bonita possível para que a gente possa então fazer uma boa defesa de tese, de dissertação e até como grande objetivo publicar os nossos dados e eles realmente serem relevantes, né? Caso eu não faça esse cuidado inicial, bem pensado, que leva tempo, da qualidade dos dados que eu quero coletar, dificilmente eu vou ter essa fotografia bonita para mostrar. Então, para finalizar, nesse vídeo a gente viu os estudos transversais, que são os cross-sectional studies. A gente viu que a população ela é de ocorrência natural, normalmente, né? Então é uma população diversa, com diferentes situações de vida embutidas ali naquele nosso estudo. A exposição e desfechos são mensurados ao mesmo tempo nessa população. Então, esses estudos são muito bons para teste de hipóteses, né? E também estudos de prevalências de determinados desfechos, mas também de determinadas exposições. Em virtude, então, dessa diversidade da população, dessa heterogeneidade da amostra, é necessário uma análise estatística bastante sofisticada e multivariada para poder lidar com toda essa heterogeneidade que eu vou encontrar. E isso nos leva a dizer que são estudos com uma baixa validade interna. A validade interna do estudo tem a ver com a heterogeneidade da população. Quanto mais heterogênea, menor a validade interna, porque são pessoas totalmente diversas. Ao mesmo tempo, dependendo que população é essa que eu selecionei, que amostra é essa, se ela é representativa, eu posso transpor esses dados para uma população maior. E aí a gente diz que são estudos que podem ter uma alta validade externa, que a validade externa tem a ver com essa capacidade de transpor, então, os dados de uma amostra representativos de uma população maior e poder afirmar que o que eu encontrei nessa amostra, que é representativa, é verdadeiro também para uma população maior. Eu espero que tenha ficado
claro, né, a importância e as necessidades metodológicas de um estudo transversal, e eu agradeço a atenção. Obrigada.